A paz de Cristo, bom dia para você, querido irmão e irmã, caro amigo que nos acompanha no culto online da Igreja Presbiteriana de Irajá. Hoje, domingo, dia 2 de agosto, iniciando o mês de agosto, eu quero te mostrar a última lição da Escola Dominical dessa revista de daqui, que é a revista cujo título é Discipulado e Serviço. A última lição, lição 13, é a manifestação da graça de Deus. Estaremos estudando nos nossos lares, nossas casas, esta revista, ou de manhã, ou de tarde, e já para a outra semana, nós já estamos de posse já, a editora de daqui nos enviou por e-mail algumas lições por e-mail, e nós vamos repassá-la para os professores para que eles possam fazer o serviço de dar aula de maneira virtual, quem sabe já no próximo domingo agora, segundo domingo de agosto. Então, hoje, ainda esta revista, lição 13, última lição, a manifestação da maravilhosa graça do Senhor nosso Deus. Estude e aproveite a palavra do Senhor nesse dia de hoje. Só Deus sabe a dor que estou
quero te convidar para que você possa, neste momento, ler a palavra do Senhor em Provérbios, Velho Testamento, Provérbios, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 6, que fala assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus te abençoe com a leitura desta palavra. Onde quer que você esteja, que nós estejamos, que o nosso desejo, o nosso prazer seja estar na presença do Senhor, que Ele seja bem-vindo entre nós. Em tua presença é onde eu desejo estar. Em tua presença sou renovado, ó Deus. Em tua presença minha alma canta e se alegra diante do altar. Seja bem-vindo entre nós, fique à vontade entre nós. Somos teu povo, ó Deus, somos teu Israel. Vem como um rio, vem, ó Espírito de Deus, teu povo clama por ti, seja bem-vindo. Seja bem-vindo entre nós, seja bem-vindo, Senhor. Fique à vontade entre nós, somos teu povo, ó Deus, somos teu Israel. Vem como um rio,
aprendido. Quero convidar você agora, neste momento, que nós possamos abrir a palavra do Senhor Deus no texto no qual o Senhor Deus nos coloca para trazer a palavra, a pregação para o teu coração. Apocalipse, capítulo de número 1, do verso 9 ao verso 20, que leremos para você. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que nós temos aqui, querido irmão e irmã, caro amigo, você que está nos acompanhando agora no culto online, o que nós temos aqui é o livro de Apocalipse, o livro da revelação de Jesus ao apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, como acabamos de ler agora neste momento. Mas ali preso na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de João a Cristo Jesus como sendo o Salvador, o Messias, o Cristo enviado por Deus à terra, ele ali na ilha de Patmos, ele nos revela, João, no versículo 2, versículo 10, que ele se achou então em espírito no dia do Senhor. E ali ele ouve uma voz, uma grande voz como de trombeta, e essa voz, que é a voz de Jesus, que é a voz de Cristo, ela orienta ele a escrever em livro, a escrever cartas para as 7 igrejas da Ásia. Não que ali naquele local tivesse somente 7 igrejas, havia mais igrejas, mas essas 7 igrejas que são mencionadas aqui, elas representam a plenitude da igreja. E Cristo estava querendo então ensinar a essas igrejas. Nós observamos então, por exemplo, que das 7 igrejas, 2 receberam só elogio do Senhor Jesus. Esmina e Filadélfia receberam só elogio. 4 receberam elogios e também críticas. E podemos colocar aí Éfeso, igreja de Éfeso, igreja de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes. Mas somente uma igreja recebeu críticas do Senhor Jesus. Foi a igreja de Laodiceia. E aí começamos então a entender a ação de Jesus na vida da igreja. Cristo é conhecido na igreja e através da igreja, porque no versículo 12 e 13, vou repetir para você, a Bíblia diz assim: voltei-me, João fala, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante a filho de homem. Então João fala que ele voltou para ouvir e para ver quem é que estava falando com ele.
quando ele em espírito, como diz o versículo 10, no dia do Senhor, ele ouve essa grande voz como uma voz de uma grande trombeta. Mas o que nós achamos interessante aqui é que antes de João ver a Jesus, porque era Jesus que estava falando com ele, era Jesus que passaria para ele essa revelação que é o livro do Apocalipse, antes dele ver a Jesus Cristo, ele vê, a Bíblia Sagrada fala que ele vê os 7 candeeiros de ouro. Porque, verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi. Mas viu quem? Viu a Jesus que falava com ele? Não, em primeiro lugar ele viu os 7 candeeiros de ouro. E lá no versículo número 20, você tem a revelação. Quem são os 7 candeeiros de ouro? Os 7 candeeiros de ouro são as igrejas, que ali estavam, as 7 igrejas que nós já mencionamos aqui no versículo do número 11. Então, antes mesmo de ver a Cristo, a Jesus, que falava com ele, com o apóstolo João, quando olha, ele vê a igreja. E aí nós começamos a entender o porquê disso tudo. Cristo Jesus é glorificado no seio da igreja. Jesus é glorificado na igreja. Cristo está no meio da sua igreja, porque no versículo 13, a Bíblia fala para nós, e no meio dos candeeiros, e os candeeiros são as igrejas, as 7 igrejas, a plenitude da igreja. Então, no meio das igrejas, no meio dos candeeiros, quem estava lá? Ele vê um semelhante a filho de homem, e este é o Senhor Jesus. No meio das igrejas, ou no meio da igreja, está o Senhor Jesus Cristo. Ninguém verá o Cristo na sua glória fora da igreja. Vou repetir para você, ninguém verá Cristo na sua glória fora da igreja. A salvação, ela vem por Jesus. A salvação, ela vem por Cristo. A salvação está através do Espírito Santo, você receber e aceitar Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida pela ação do Espírito Santo no seu coração. Então a salvação está em Jesus Cristo, mas ninguém poderá ser salvo por Jesus sem fazer parte da igreja do Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, e cuja cabeça é a dele, do Senhor Jesus Cristo. O corpo obedece o que diz a cabeça. A igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo e a cabeça é Jesus. Então nós obedecemos aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala para os nossos corações. As ordens que Ele nos dá, nós obedecemos. Somos submissos a Ele, submissos ao Cristo, submissos a Jesus. Então ninguém poderá ser salvo por Jesus se não fizer parte da sua igreja. Este é o raciocínio concreto que podemos fazer agora. Cristo valoriza tanto a igreja dele que Cristo se dá a conhecer aonde? No meio da igreja. Como João viu, no meio dos candeeiros, ele ouve uma voz, ele se vira para saber quem é que está falando com ele. Mas em primeiro lugar, antes de ele ver quem está falando com ele vê as igrejas. E no meio das igrejas, dos candeeiros, está quem? Está Jesus. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele só se dá a conhecer no meio dela. Jesus não está à margem da igreja, Jesus não está à parte da igreja, ainda que Apocalipse capítulo 3, verso 20, temos o versículo famoso que Cristo fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, eu vou entrar e vou cear com ele. Mas nós sabemos que o desejo de Cristo é estar sempre no meio da sua igreja. Cristo não está à parte da igreja, não está à margem da igreja, mas Ele está no meio da sua igreja, porque Ele valoriza a sua igreja. A atenção de Jesus está voltada para a sua noiva, está voltada para a igreja que somos nós. A igreja ocupa o centro da atenção de Jesus. Por isso João, quando se volta, vê ao Senhor Jesus, o Filho de Homem, ali no meio dos candeeiros. Cristo está no meio da sua igreja. E para quê? Uma das funções por ele estar no meio da sua igreja, porque Jesus Cristo é o remédio para os males da igreja. Jesus é o remédio para os males da sua própria igreja. Ele sonda a igreja com os olhos de fogo, como diz para nós aqui o versículo 14, os olhos dele são como chamas de fogo. Jesus olha para a sua igreja como chama de fogo. Jesus é aquele que está no meio da sua igreja, sondando a sua igreja numa ação investigatória.
Porque se você observar Apocalipse 2, versículo 1, que vou ler para você agora, a Bíblia fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o que nós observamos aqui? Jesus diz para João, e isso na carta que ele manda João escrever para a igreja de Éfeso, que ele tem nas mãos dele as 7 estrelas. As 7 estrelas estão na mão de Jesus. As 7 estrelas são os anjos das igrejas. Os anjos das igrejas são os pastores das igrejas. Os pastores das igrejas são a liderança da igreja. Jesus está dizendo que ele tem na mão dele a liderança da igreja. Jesus está dizendo que ele tem na mão dele o anjo da igreja. Jesus está dizendo que ele tem na mão dele o pastor da igreja, está na mão dele, está debaixo do controle dele, Senhor Jesus, porque é Jesus que coloca ele na igreja como seu anjo, como seu pastor, como seu líder, e é Jesus também que retira ele da própria igreja. Por isso aqui nós temos uma observação que fala: na mão direita do Senhor Jesus está as 7 estrelas, que é a liderança da igreja. Mas antes disso, nós observamos que Jesus, ele anda no meio das igrejas, numa ação investigatória, porque aqui vem a revelação para nós: e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. Jesus anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então Cristo não está apenas no meio da igreja, não, mas ele anda pela igreja, ele anda pela casa do Senhor, ele anda pela igreja, e no que ele anda, ele está sondando, no que ele anda, ele está tendo uma ação de investigação na igreja que ele levantou, que ele colocou, e no que ele anda com seus olhos como chama de fogo, ele observa tudo o que está acontecendo ali naquele lugar. O Senhor Jesus Cristo anda no meio da igreja como um grande remédio, um remédio onde há perseguição, onde há apatia, onde há desânimo, onde há sensualidade, onde há falta de dinamismo, onde há religiosidade pura, onde há falta de espiritualidade. Jesus é o remédio para todos os males dentro da sua casa, dentro da casa do Pai, dentro da igreja, dentro, irmão, da sua vida, porque você é igreja. O teu corpo é templo do Espírito Santo, e a tua vida é governada pelo Mestre, pelo Senhor do Senhor e Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é o remédio para a vida da igreja, comunidade religiosa, e Jesus é o remédio para a vida da igreja, que somos nós. Ele é o único que é capaz de curar os males que estão afligindo as nossas vidas, como comunidade religiosa, ou de forma individual, como crentes que nós somos em Cristo Jesus. Cristo no meio da sua igreja, andando numa ação investigatória e com seus olhos como chama de fogo, ele é remédio na vida da própria igreja, da sua própria igreja. E por que isso? Porque a igreja nem sempre ela é aquilo que aparenta ou que apresenta ser, quando ela é examinada pelo Senhor Jesus. E aí nós observamos a igreja ainda de Éfeso, que pegamos como exemplo entre as 7 igrejas. E aqui no versículo 2 ao versículo 4, a Bíblia fala, Cristo fala à igreja e manda João escrever: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, de Jesus, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o que nós temos aqui na igreja de Éfeso é que era uma igreja trabalhadora, era uma igreja fiel nas suas provas, mas ela perdeu algo. E talvez isso que ela perdeu, você tenha perdido também, ou a sua igreja tenha perdido também, como a igreja de Éfeso, porque ela, apesar de ser fiel, trabalhadora na obra do Senhor, nos trabalhos da casa do Senhor nosso Deus, ela perdeu algo, ela perdeu a capacidade de amar Jesus. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser, quando ela é examinada pelos olhos que são chamas de fogo do Senhor Jesus Cristo. E Cristo mostra isso para João.
E Cristo manda, João, manda essas cartas, tudo que eu estou te revelando e colocando aqui, escreve, porque são palavras fiéis e verdadeiras, e envia aos anjos das igrejas, dessas 7 igrejas, porque elas vão simbolizar todas as igrejas do Senhor Jesus que passam por situações como essas aqui. Então aqui nós observamos então, Cristo conhece as obras da igreja, e em Éfeso ele observa, tenho algo contra ti, ainda que seja fiel, ainda que seja trabalhadora, tenho algo contra ti. O que, o Senhor Jesus? Que abandonaste o teu primeiro amor. É isso que Cristo coloca. A igreja, muitas das vezes a igreja nem sempre é aquilo que ela aparenta ser, mas nós não temos que aparentar ser algo. Nós temos que ser, a igreja tem que ser verdadeira, única e verdadeira. A igreja não pode aparentar algo que ela não é. A igreja tem que ser tudo aquilo que Deus projetou para ela, através de Cristo Jesus, que nos chamou e que nos levantou para sermos igreja dele, candeeiro de ouro, igreja dele nesta terra. E Cristo fala mais, lembra-te, pois, de onde caíste. E essa é uma grande palavra. Lembra-te então, irmão, lembra-te então, comunidade religiosa, você que está me ouvindo agora, você que faz parte de uma outra denominação, ou que faz parte da nossa denominação presbiteriana, você que está ao alcance da nossa voz e imagem, você que está ouvindo essa mensagem de forma individual ou coletiva, ou pense um pouco aonde você caiu. Cristo fala, lembra-te de onde caíste. Então, lembrando, no momento em que você caiu, Cristo fala, arrepende-te, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Diz o Senhor Jesus para a igreja de Éfeso, volta à prática das primeiras obras. Não sejamos irmãos amados e amigos, não aparentamos ser uma coisa que não somos. A igreja tem que ser, sim, aquela que segue piamente, fielmente ao Senhor Jesus e no seu coração manifesta Cristo para todas as pessoas. E ainda para terminar, Cristo anda no meio da sua igreja, lembra? Ele anda no meio dos candeeiros de ouro. Os candeeiros de ouro são as igrejas. Ele anda no meio da sua igreja para oferecer oportunidade de arrependimento antes mesmo de ele aplicar o seu juízo. A igreja de Esmina, diante do martírio, ela é exortada a ser fiel até a morte. Verso 10, capítulo 2 de Apocalipse, quando ele fala assim, não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e terei tribulações de 10 dias. E Cristo então fala para a igreja de Esmina, ser fiel até a morte, e eu, Jesus, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Aqui o Senhor Jesus Cristo mostra claramente que sofrimentos iremos passar nesta terra, perseguições poderemos passar nesta terra, provas, né, amado? Provas iremos passar nesta terra, mas ele diz, ser fiel, igreja, ser fiel, porque Cristo é aquele que diz claramente, eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, e Cristo fala para a igreja em Apocalipse, ser fiel até a morte, porque eu, Jesus, te dar-te-ei a coroa da vida. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor Jesus, ele anda no meio da igreja. O Senhor Jesus, ele investiga a sua própria igreja. O Senhor Jesus sonda a sua igreja. O Senhor Jesus enxerga com os olhos como chamas de fogo a sua igreja. O Senhor Jesus é aquele que, ao andar no meio da sua igreja, tem a liderança na sua própria mão. A liderança da igreja que ele estipulou, que ele estabeleceu, está nas suas próprias mãos. A liderança são essas sete estrelas que a Bíblia fala claramente em Apocalipse, que estão na mão do Senhor Jesus. E ele chama a nossa atenção, que ele não está à parte, ele não está à margem, ele não está distante, mas ele está no meio, está entre nós, dizendo, ser fiel, e arrependa-te, porque eu te darei a coroa da vida para o seu coração.
que possamos receber esta mensagem, e possamos entender que o nosso Senhor está no meio da comunidade religiosa e está no meio do nosso coração, nos chamando e nos dando força para seguirmos a nossa caminhada nesta terra como a igreja que resplandece a luz de Cristo Jesus. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de cena, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Não é fácil, mas é bom adorar a Deus. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recurso. É adorar a Deus.
falta tudo. Convido você agora para que você feche seus olhos e possamos ter juntos, em comunhão, uma palavra de oração. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, adentramos a Tua presença através da palavra de oração. Te agradecemos, ó Pai amado, por estarmos na Tua presença através de Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor Deus, que Tu nos salvaste através de Cristo sem termos merecimento algum. Te agradecemos, ó Pai, todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas e te agradecemos o sustento que Tu nos deste nos momentos de aflição das nossas vidas também. Te pedimos por este que está nos vendo agora na oração, te pedimos por este que está ouvindo e nos vendo na oração, te pedimos para que o Senhor venha sobre esta vida, ou estas vidas, ou estas famílias que estão nos assistindo agora, e que se for Tua vontade, meu Deus, nosso Deus, derrame sobre estas pessoas Tua paz, Teu amor, Tua misericórdia, Tua compaixão sobre estas vidas, ó Pai. Levanta o que está caído, levanta o que está abatido, levanta o que está deprimido, levanta o que está depressivo, levanta este que está desanimado, levanta este que acha que sua vida não presta para nada e mostra para ele, Deus, que toda a vida para Ti tem um propósito. E é por isso que o Senhor anda no meio do candeeiro, o Senhor anda no meio da igreja e detém nas suas mãos as 7 estrelas, que são a liderança da sua casa, ó Pai. Tudo isso para beneficiar e edificar a vida dos seus. Derrama a sua graça sobre a sua igreja, Pai, espalhada na face da terra, e sobre a Igreja Presbiteriana de Irajá em especial, e aos nossos amigos, ó Pai amado, que possamos ter um recomeço, um belo de um recomeço, novamente juntos, como comunidade religiosa, em culto presencial, a partir do próximo domingo. Que as suas bênçãos nesse local sejam derramadas, Senhor, de maneira extraordinária. Temos fé que o Senhor nos fez esperar esse tempo todo, porque coisas lindas o Senhor tem para cada um de nós, como igreja, Senhor Deus, sua igreja espalhada na face da terra. Em o nome de Jesus, nós oramos agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Receba a bênção, querido irmão, irmã e caro amigo. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, proteção e as doces consolações do Espírito Santo, irmão, irmã e amigo, seja agora sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Senhor Jesus.